No domingo passado nós encerramos aqui uma série de mensagens que fazia uma pergunta ao nosso coração e nos fazia refletir à luz da Bíblia, através dessa pergunta, para quem nós vivemos. E no próximo domingo nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. A arte dela está aqui, a série Avivamento. Nós vamos entender, à luz das Escrituras, o que é avivamento, uma palavra tão dita e tão repetida em muitos lugares num contexto cristão, porque nós temos uma extrema necessidade disso, uma enorme necessidade disso, e como nós podemos de fato viver isso. Então eu quero muito te encorajar para que a partir do próximo domingo você não apenas esteja aqui, mas convide outros para que aqui estejam também com você. E hoje, sem série de mensagem, eu quero convidar você a ler comigo um trecho que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 14 até o verso 21. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado nessa TV aqui atrás, você pode acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Até aqui, e que o Senhor abençoe mais uma vez a exposição de sua palavra nessa manhã. Existem algumas expressões de amor que emocionam a gente. Talvez você seja capaz de lembrar do enredo de um filme que você assistiu, e esse filme falava de uma expressão de amor, ou apresentava o amor de uma forma tão tocante, que ele não apenas te emocionou ali, como virou memória para você. Você ainda lembra do filme, do nome dos personagens, da história contada. Outras expressões de amor nos inspiram muito. Quando, por exemplo, podemos perceber o amor sincero e doador que um marido tem por sua esposa e sua esposa por seu marido. A nossa própria vida conjugal sofre boa inspiração ao olhar assim para um bom exemplo. Quando vemos a maneira dedicada com que filhos respeitam, honram, cuidam, valorizam seus pais, isso de alguma forma nos inspira no exercício da nossa responsabilidade como filhos e filhas, a olhar para os nossos pais com a mesma maneira honrada, respeitosa, cheia de admiração e gratidão. Nós somos positivamente inspirados por pessoas que são, por exemplo, apaixonadas pela sua vocação profissional. Pessoas que amam aquilo que fazem profissionalmente. E a gente olha então o resultado disso e dizemos, é por isso que dá certo. É por isso que as coisas caminham de modo tão harmonioso na vida dele ou na vida dela, porque ele faz, ela faz com alegria, não apenas pela necessidade, não apenas pela recompensa financeira do trabalho, mas ela encontrou um sentido vocacional naquilo que ela faz. Esse é um tipo de amor que inspira a gente.
Mas tem um amor que nos constrange, usando as palavras de Paulo aqui no texto que nós lemos. Tem um amor que nos constrange não porque nos causa vergonha. Tem um amor que nos constrange, não no aspecto negativo da palavra constrangimento, mas no aspecto positivo dela. É um amor que constrange a gente por causa do impacto que ele produz na nossa vida. Um amor que restaura. Um amor que dá novo sentido para a vida de alguém. Um amor que muda tudo. Começando do lado de dentro e transformando também o lado de fora. O amor de Jesus. Aquilo que Paulo diz aqui no primeiro verso que lemos, o amor de Cristo que nos constrange. Esse amor poderoso, esse amor imenso, esse amor transformador, esse amor causa esse impacto no nosso coração. E a igreja, para quem Paulo escreve essas palavras, a igreja em Corinto, uma cidade grega, por isso a carta aos coríntios, os habitantes, os crentes da cidade de Corinto. Essa igreja, para quem Paulo fala aqui nesse trecho que lemos sobre esse amor de Cristo, poderoso, glorioso, que constrange a nossa vida positivamente, era uma igreja que vivia fortes tensões internas. É curioso isso. É curioso porque Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele chama as pessoas dessa igreja de santos. Mas ele mesmo diz que, no decorrer de suas duas cartas, havia naquela igreja pecado de imoralidade, havia naquela igreja o pecado do orgulho, havia naquela igreja o pecado da divisão, havia naquela igreja o pecado da disputa por liderança, havia naquela igreja a tentativa de anular, ou ainda pior, falar mal de uma liderança verdadeiramente estabelecida por Deus. Paulo encontrou no meio dessa igreja dos coríntios muita oposição ao seu ministério. Diz ele que falsos apóstolos estavam inseridos ali, falsos mestres estavam ali e questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Então era uma igreja marcada por tudo isso: orgulho, divisões, imoralidade, disputa de liderança, visão superficial e equivocada de ministério. Mas Paulo não está escrevendo para eles para se defender. Paulo não se preocupa com a sua reputação. Paulo não se preocupa em escrever uma defesa bem elaborada para argumentar ou contra-argumentar aqueles que o acusavam. Ele escreve com um principal objetivo. Paulo escreve essas duas cartas, especialmente essa segunda que estamos lendo aqui agora, para ensinar mais uma vez a essa igreja que tudo na vida cristã nasce a partir do Evangelho. Que o serviço que nós prestamos ao Senhor, lembre, ele está escrevendo para uma igreja que internamente tinha disputa, vaidade, divisão, orgulho, sede de protagonismo. E Paulo está escrevendo para eles dizendo o seguinte: olha, o que nos move no serviço ao Senhor é a notícia que o Evangelho conta. A reconciliação que temos com Deus, Paulo mais uma vez vai ensinar essa igreja, não é por nada que você tenha feito e Deus tenha visto em você. E então disse: agora sim, em resposta do que você fez, eu vou te amar, te aceitar, te perdoar, fazer alguma coisa na sua vida. Não. Paulo vai dizer que a nossa compreensão da reconciliação com Deus tem a ver com a notícia que o Evangelho conta. Paulo vai falar que o nosso testemunho cristão ao mundo, ele se fundamenta naquilo que o Evangelho anuncia. Não é porque cristãos têm sede de protagonismo, não é porque cristãos têm uma plataforma ou um projeto de poder, não é porque cristãos querem se estabelecer como uma grande organização ou um grande movimento organizado, melhor dizendo, para se sobrepor aos outros no mundo. Paulo está dizendo, o testemunho do cristão na sociedade, aquilo que o cristão proclama tem a ver com aquilo que o Evangelho anuncia. E o centro da argumentação de Paulo é essa frase do verso 14 que lemos: porque o amor de Cristo nos constrange. O resumo que Paulo dá do Evangelho aqui nesse trecho que lemos é o amor de Cristo.
A notícia que o Evangelho nos conta de quanto fomos amados por Jesus e quais são os efeitos concretos, práticos desse amor na nossa vida. E à luz desse texto, então, nessa manhã, eu quero conversar com você sobre 2 tópicos que eu encontro nessa passagem, ambos falando sobre esse amor que constrange, segundo o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, nós veremos o amor que nos alcança, mas que também nos transforma. A partir do verso 14 até o verso 17, o texto diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos, nós temos a certeza, nós não questionamos nem duvidamos, é isso que Paulo está dizendo, de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não sei se você percebe, mas aqui Paulo não está falando do nosso amor por Jesus. Aqui Paulo não está falando do amor da igreja em Corinto por Jesus. Paulo aqui está falando do amor de Jesus por nós. O ponto de partida do que Paulo vai dizer aqui não começa no que nós sentimos por Cristo, ou por aquilo que nós dizemos habitar dentro da gente como afeto, quando pensamos ou falamos sobre Jesus. Paulo começa com o amor dele por nós. E esse amor de Cristo por nós é um amor que age de modo concreto. É um amor que entrega a própria vida na cruz. É o amor que por nós vence a morte, ressuscitando ao 3º dia. E esse amor é o fundamento daquilo que nós vemos na crucificação de Jesus. O que levou Cristo para a cruz foi o amor. A principal mensagem que vem da cruz é a mensagem do amor de Cristo, como Paulo diz aqui no verso 14, um amor que constrange. Por quê? Porque primeiro esse amor é o amor que nos substitui. Paulo diz aqui, você leu comigo, estamos convencidos de que um morreu por todos. Ou seja, ele assumiu o nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. O pecado de todos nós, a culpa de todos nós, aquilo que traria legítima condenação a homens e mulheres que hoje se autodenominam cristãos, por conta de seus pecados, de seu comportamento incoerente com a vocação da nossa vida, que é viver para conhecer a Deus e glorificar a Deus para sempre. Toda a condenação iminente pela desobediência não recaiu sobre nós, mas sobre Cristo, que na cruz nos substituiu. A teologia vai chamar isso de doutrina da expiação, quando o outro assume o lugar do culpado. E essa é uma das doutrinas mais gloriosas da nossa fé. Você ter de reconhecer que os pecados eram seus, que a vida cujo coração permitiu ser frio diante de Deus, que respondeu com indiferença ao amor de Deus, que quase diariamente responde com indiferença à graça que se renova sobre as nossas vidas, a misericórdia que nos protege, nos concede livramentos mesmo quando não estamos vendo, e vivemos então cada um dos nossos dias como se viver, respirar, trabalhar, produzir, se alimentar fosse um direito e não uma dádiva. Esse pecado do nosso coração não se recordar e não pensar e não se voltar para Deus 24 horas do nosso tempo, ingratidão como a marca mais essencial da nossa vida, esse pecado não foi cobrado da gente, mas de Cristo, que assumiu o nosso lugar, fez a obra expiadora, fez a expiação. Mas assim como esse amor nos alcança, e é o amor que troca de lugar conosco, esse também é o amor que nos transforma. E Paulo segue dizendo, estamos convencidos de que um morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se
Quando olhamos para esse amor que nos alcança e que troca de lugar conosco na cruz, o amor de Jesus, e entendemos ali a doutrina da expiação, a continuidade do versículo é Paulo nos ensinando uma outra doutrina gloriosa da fé cristã, esquecida por muitos crentes hoje em dia. Uma doutrina que parece causar estranhamente um tipo de sono, dormência espiritual sobre os cristãos. A doutrina da santificação. Ele morreu por todos. Para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos alcança e o amor de Cristo nos transforma, porque agora queremos viver para Ele. Queremos viver ao modo dEle. Queremos viver para imitá-lo e refleti-lo. Queremos viver para a glória de seu nome. Vai aparecer aqui na tela para a gente. Por isso o Evangelho não é apenas sobre o que Cristo fez por nós, mas sobre o que Ele agora faz em nós. Timothy Keller dizia que o Evangelho não é apenas o ABC do cristianismo, mas o A a Z do cristianismo. O Evangelho não é apenas a porta de entrada. Eu olho e vejo o que Cristo fez por mim. Creio no que Ele fez e agora eu sigo. Não, o Evangelho é aquilo que me abre a porta dos céus e é o próprio caminho inteiro até a eternidade. Eu caminho ao lado de Cristo pelo poder e pela verdade que o Evangelho anuncia. É o Evangelho que vai trazer essa obra santificadora de Deus na minha vida. Quando o amor de Jesus nos alcança, Ele redefine por inteiro a nossa vida. Não é verdade? De uma vida centrada no ego para uma vida centrada em Cristo. De uma vida ego-referente para uma vida teo-referente, cristocêntrica. Nos transforma de uma vida que tinha o orgulho como um padrão. Ainda que nós não tivéssemos verdadeiro orgulho lá dentro de nós mesmos, vivemos num mundo que talvez para nos proteger precisamos mostrar uma postura de orgulho. Uma postura de quem não verga, de quem não se dobra, de quem não se humilha, de quem não se rebaixa, de quem não vai admitir falha ou erro. Não é assim? Mas quando o amor de Cristo nos alcança, a nossa vida muda do orgulho como padrão para a gratidão como estilo de vida. Cantamos hoje aqui, a segunda música que nós cantamos. Como expressar a minha gratidão? Cantar uma canção com todo o coração, dizendo a Deus, aleluia, aleluia, numa intenção honesta de expressar a minha gratidão. Quando o amor de Cristo nos alcança, é isso que acontece. Quando o amor de Cristo nos alcança, a nossa vida é transformada da culpa e dos efeitos devastadores da culpa para a liberdade que só os filhos e filhas de Deus podem desfrutar. Porque o amor de Cristo tira de sobre nós o peso da culpa dos nossos pecados, dos nossos tropeços, das nossas escolhas estúpidas, das nossas palavras malditas, da nossa falta de afeto. O amor de Cristo tira de sobre nós a culpa que carregávamos ao longo da nossa história por aquelas palavras que queríamos ter dito, mas não houve tempo de dizer. Ou então pelas palavras que nunca deveríamos ter falado, mas dissemos. O amor de Cristo nos livra da culpa, das coisas e das escolhas mais tolas que já fizemos em nossa vida. Aquelas práticas que ninguém foi capaz de descobrir tão bem feitas secretamente, mas que sempre esteve debaixo dos olhos de Deus. E mais do que isso, sempre trouxe profunda culpa devastadora para o lado de dentro. O amor de Cristo tira essa mancha, tira essa culpa. Não lança sobre nós esse peso, mas nos diz, você está perdoado. Você está perdoada. A minha obra é suficiente. E aí encontramos a liberdade de viver como filhos e filhas de Deus. É por isso que Paulo diz no verso 17, essa frase tão famosa, que tantos conhecem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram.
eis que surgiram coisas novas. Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, se alguém teve esse encontro impactante com o amor de Jesus e se rendeu a esse amor, não há absolutamente aspecto algum de sua vida que não tenha sido atingido pela nova criação de Deus. Ele é alguém novo, de mentalidade nova, de interior novo, de anseios novos, de comportamento novo, porque em Cristo novas são todas as coisas. O que era passado ficou no passado, já não existe mais. E a ceia que nós celebramos nessa manhã, irmãos, é um lembrete visível dessa transformação das nossas vidas. Por isso a gente fala sempre tanto aqui que a ceia não é apenas uma cerimônia, uma liturgia, um rito, mas ela é um testemunho. Quando você pega esse pequeno cálice com suco de uva, esse pequeno pedaço de pão, e participa desse momento dentro do culto ao Senhor, você está dando um testemunho, você está relembrando o testemunho da sua própria história. O velho eu morreu, o velho homem foi crucificado com Cristo, uma nova vida foi gerada em Jesus, uma nova vida foi gerada pelo Senhor, e Ele não apenas nos perdoou dos pecados que nós cometemos, Ele também nos tornou pessoas novas. Ele nos chamou e nos habilitou para uma nova espécie de vida, agora no Espírito. É por isso que o Novo Testamento vai nos ensinar a andar pelo Espírito e não na carnalidade, a satisfazer a vontade do Espírito e não da carne, a nos fazer lembrar que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, se nós andamos com Deus, devemos andar no caminho que Deus anda, caminho de luz, não de escuridão, uma nova existência. Talvez ouvindo essas palavras você precise reconhecer que tem vivido dias distantes. Mesmo como um crente em Cristo, mesmo como alguém que conhece a Bíblia, o Evangelho, mesmo como alguém que um dia entendeu que Deus chamava você, não foi homem algum, não foi porque você estava debaixo de uma forte emoção e alguém tentava manipular a sua emoção num apelo, fazendo com que você levantasse a mão ou fosse à frente para receber uma oração salvadora, mas porque de alguma forma você sentiu o teu coração aquecido pelo lado de dentro. E você disse naquela ocasião, isso nunca me ocorreu antes. Eu nunca percebi isso. Deus nunca foi tão real. Eu nunca senti esse amor. Ele me chama e me chama pelo nome. E você disse sim. E você disse, a esse amor eu me rendo. Só que o tempo foi passando. Outras experiências foram sendo vividas. E talvez o seu momento hoje seja o de dias assim, de uma percepção mais distante de Deus. Mais frio, mais confuso com relação até mesmo à sua fé, ao que você crê, como você crê. Então, se essa é a sua realidade, meu irmão querido, minha irmã querida, enquanto eu prego nessa manhã, você deveria pregar para o seu próprio coração. É tão interessante que hoje nós fomos ensinados mais uma vez a fazer isso, até enquanto nós cantávamos. Porque quando você diz, ei meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você está dizendo para o seu coração. E talvez nessa manhã, se o que você deseja é não viver mais distante, frio ou indiferente a Deus, você deve pregar ao seu coração e não apenas passivamente ouvir o que alguém prega. Proclame o Evangelho ao seu coração nessa manhã, faça seu coração lembrar que o amor que alcançou você na cruz ainda é o mesmo. O amor que te alcançou na obra da cruz está vivo, tem o mesmo poder para sustentar você, tem o mesmo poder para restaurar você, tem o mesmo poder para fortalecer você, sua fé, sua caminhada. É esse amor que desviará os teus passos do caminho mau. É esse amor que tem o poder de expulsar de dentro de você os falsos amores que você tem acolhido. É o amor de Cristo que tem o poder expulsivo de tirar de dentro de você amores impróprios,
Amores que você hoje tem julgado serem tão fortes em sua vida que você não consegue dizer não. E está então não apenas em sintonia com o pecado, mas aliançado com ele. Hoje, nessa manhã, pregue ao seu coração o Evangelho, dizendo: o amor de Cristo é suficiente para me restaurar, para me perdoar, para me colocar de pé outra vez e para me fazer andar no caminho do Senhor. O segundo e último ponto que eu quero conversar com você à luz desse texto, também falando sobre esse amor que Paulo define como um amor que constrange, é esse amor que nos envia e que reconcilia. É interessante demais o que Paulo fala no verso 18. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa bonita que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. O amor que salva, o amor que redime, o amor que perdoa, o amor que transforma, é também o amor que envia. E esse é um aspecto lindo da fé. Porque se a gente para só na primeira parte, no desfrute mais verdadeiro desse amor, mas isso não transborda de nós como uma consciência de envio, a gente ainda não entendeu a beleza completa do que chamamos de fé. Nós fomos reconciliados. Sabe o que essa palavra significa? Significa que nós estávamos rompidos com Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que todos pecaram e então estão destituídos da glória de Deus. E o que Paulo está dizendo agora aqui, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, é dizer que em Cristo algo aconteceu. Em Cristo a reconciliação se deu. Nós nos voltamos para Deus, não mais na expectativa de sermos punidos pelos pecados que nós cometemos, eram nossos e de mais ninguém, mas nos aproximamos de Deus com a expectativa de sermos acolhidos em amor por Ele, e assim fomos, porque Cristo fez a obra necessária em nosso lugar. Reconciliação, paz com Deus, o fim da guerra, o fim da indiferença, o fim do estar de ombros ou de costas para Deus, mas viver de frente para Ele, chamando-o de Pai, sendo íntimos de sua presença. Nós fomos reconciliados, mas agora nós nos tornamos também mensageiros dessa reconciliação. Você entende que responsabilidade linda? Você que está aqui nessa manhã sentado me ouvindo, se você é alguém que foi reconciliado em Cristo com Deus, Deus te chamou para ser um agente dessa mesma reconciliação, um proclamador dela. Não, o agente da reconciliação não é o pregador que segura o microfone na manhã de domingo. Não, o proclamador da reconciliação não é aquele que estudou alguns anos de teologia, se preparou com hermenêutica, exegese bíblica, homilética, um pouco de noção de grego, de hebraico, para se sustentar por alguns minutos um tempo de pregação. Isso também é importante, isso é maravilhoso e necessário, mas Deus chama o seu povo, o povo reconciliado, para ser um agente ou um povo proclamador dessa obra reconciliadora. É por isso que Paulo vai dizer, dessa forma Deus está, por nosso intermédio, fazendo o seu apelo ao mundo. Homens e mulheres reconciliados com Deus se tornam mensageiros dessa reconciliação. É por isso que Paulo diz as palavras que lemos aqui: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Que imagem poderosa! A imagem de embaixadores. O que faz uma embaixada? Uma embaixada num país, a embaixada brasileira nos Estados Unidos, o que ela faz? Ela representa e defende os direitos, os interesses do povo do Brasil naquela nação estrangeira, certo? Ela é a agência que representa uma outra pátria dentro de uma pátria.
E Deus está dizendo em sua palavra que nós somos como embaixadores de Cristo. Um embaixador não fala em nome próprio. O embaixador fala com a autoridade recebida daquele que o enviou. O embaixador é aquele que representa a sua pátria em terra estrangeira. É por isso que Pedro, escrevendo sua carta, vai dizer que você e eu, se crentes somos embaixadores de Deus, não apenas, mas somos forasteiros e peregrinos em terra estrangeira. Sabe que a Bíblia está nos ensinando? Que esse mundo, ao qual tantas vezes nós nos apegamos com unhas e dentes, nesse mundo, onde tantas vezes a gente coloca a expectativa de que aqui nós teremos todas as realizações que a nossa alma mais anseia. Venha isso dos prazeres, venha isso da grana, venha isso das viagens, venha isso das oportunidades, venha isso do sucesso. A gente coloca tolamente nesse mundo que a Bíblia diz que não nos pertence como pátria, a expectativa de uma identidade que só pode ser plena e concreta na eternidade, no céu. Nós somos cidadãos de outro reino, representamos outra pátria, mas estamos em solo estrangeiro, falando dos interesses, das virtudes e da beleza da nossa pátria, representando aquele que nos enviou. Então, como cristãos, nós somos representantes de um reino que não é desse mundo, como nós também não somos. Não foi isso que Jesus disse? Na oração sacerdotal que ele faz no capítulo 17 de João, pedindo ao Pai por nós, ele diz: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Os discípulos de Cristo não são do mundo, foram tirados do mundo, e o mundanismo é progressivamente tirado de dentro deles. Nós falamos então da realidade deste reino e nós buscamos manifestar em nossa vida os sinais desse reino que nós falamos que fomos inseridos por Cristo. Se o reino de Deus, como diz a Bíblia, é amor, paz, justiça, liberdade, misericórdia, estas coisas precisam ser visíveis na nossa vida. E de alguma forma nós precisamos ser mensageiros das virtudes e dos sinais desse reino, da vida e no tempo que vivemos. Irmãos, olha o caos que nós nos encontramos. Mesmo o mais acostumado com a violência se choca, ou é capaz de se chocar com o descontrole que a gente vê no tempo em que nós vivemos, na cidade que nós vivemos. A incerteza de você sair de casa e não saber se algum projétil de bala vai encontrar você. Não importa a via que você passe. A incerteza de um agente de segurança saber se ele vai poder voltar para casa após cumprir a sua vocação e o seu trabalho. Olha o tempo em que nós vivemos, em que vida humana, que nós fomos ensinados, não por homem algum, mas pelas Escrituras, a entender que qualquer vida humana é portadora da imagem e da semelhança do Deus que nos criou para a sua glória. E mesmo a vida mais perdida e devastada pelo mal e pelo pecado, carrega dentro de si ainda a imagem e a semelhança do Deus que nessa manhã nós viemos prestar culto. Nós somos batizados pela indiferença e pela banalização do mal. Mas a Bíblia está dizendo que você e eu somos agentes, embaixadores de Cristo nesse tempo e nesse mundo. Nós não nascemos na era medieval. Nós não nascemos no primeiro século. Nós não nascemos na década dos anos 50, 60, 70. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa geração. Esses são os desafios apologéticos da igreja no tempo presente. É diante desse quadro que nós temos de ter uma resposta não apenas verbal de fé, mas de vida. Então nós não podemos nos negar à vocação que recebemos, de não apenas termos sido reconciliados com Deus em Cristo, mas de sermos agentes da reconciliação.
Nós não fomos chamados, apenas para receber a graça de Deus, mas para viver como testemunha dessa graça entre os homens. Você reconhece a graça de Deus sobre a sua vida? Você reconhece que Deus não trata você de acordo com o que você merecia ser tratado, mas com amor, misericórdia, compaixão, bondade? Você consegue olhar na história da sua vida uma história da graça? Você consegue perceber a obra redentora de Deus na sua história de vida, não fazendo você se tornar o que talvez os prognósticos diriam que você seria lá na sua infância, mas colocando sobre você mão de amor, sustentando você nos dias mais tristes, sendo luz na escuridão das estações mais densas da sua história, quando pessoas te feriram e te fizeram mal, quando pessoas te deixaram para trás, quando pessoas que te prometeram coisas muito significativas para você te abandonaram. O Senhor não te abandonou, te trouxe até aqui, ressignificou os seus dias. Você reconhece que essa graça está sobre você? Acredite, nós não fomos chamados apenas para receber graça. Nós fomos chamados para ser testemunhas dela entre os homens. A graça que te transformou continua tendo poder para transformar quem quer que seja. O mais devasso dos homens, o mais corrupto dos homens, o ser humano mais vil e o mais baixo, aquele a respeito de quem, aos olhos humanos, nós diríamos não haver nenhuma, não apenas não haver esperança, mas não haver desejo de esperança. O poder da cruz é suficiente para alcançar, para transformar e para redimir. E se a gente não acredita nisso, é porque de alguma forma a gente ainda sustenta lá dentro um falso evangelho de que Deus nos alcançou porque lá no fundo a gente era mais digno do que outros são. E Ele viu em nós então um merecimento, enquanto não encontrará nos outros. Mas se a graça desperta o nosso coração e nos faz ver que apesar da nossa indignidade Deus nos amou, nós precisamos lembrar que esse amor alcança, transforma qualquer vida. Qualquer vida. Veja como Paulo encerra o trecho que nós lemos. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A cruz que evidencia o quanto nós somos amados e que também é a mensagem que nós proclamamos ao mundo, essa é a nossa mensagem, a cruz de Cristo, nos fala dessa grande troca. A gente na teologia chama isso de dupla imputação. Os nossos pecados foram imputados em Jesus. Os nossos pecados foram atribuídos a Jesus. Como é que Paulo fala aqui? Aquele que não tinha pecado, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Sobre ele foram lançados os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que eu disse que é dupla imputação? Sobre Cristo, imputados foram os nossos pecados. Sobre nós, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, os méritos de Cristo. E eis, irmãos, aí o escândalo da graça. Vai projetar na sua tela aqui para você acompanhar comigo. Justo Filho de Deus foi tratado como culpado, para que nós, os pecadores, fôssemos tratados como justos aos olhos de Deus. Que graça maravilhosa. Que graça escandalosa. Que graça ilógica para o mundo. O justo no lugar dos injustos. O santo no lugar dos culpados. Para que injustos fossem justificados e pecadores fossem santificados e acolhidos como filhos e filhas de Deus. O Evangelho nos mostra um Cristo que não apenas fala de amor. Desculpa, você não pode pegar a Bíblia, ler e falar: achei um amor emocionante. Que tocante é o amor de Jesus. Não. O amor de Cristo é mais do que isso. O Evangelho nos mostra um Cristo que demonstrou o amor na cruz. E diante desse amor, só há uma resposta possível, irmãos.
vida rendida. Diante desse amor, só uma resposta é certa: vida rendida. É claro que você pode ouvir sobre o Evangelho nessa manhã. É claro que você pode ouvir sobre o amor de Cristo nessa manhã. E pensar que talvez, ou se sinta mais confortável em pensar que talvez essas palavras agora ditas devem ser voltadas para aqueles que ainda não assumiram um compromisso com Jesus. Mas você é um crente. Mas de alguma forma continua trilhando os seus dias, não respondendo com vida rendida ao amor de Jesus. Você se conformou com religião. Você gosta de culto. Você gosta de autoafirmação, dizer-se crente, conhecer música de crente, ter uma linguagem de crente, mas não necessariamente viver como um. Mas só há uma resposta ao Evangelho: vida rendida. Hoje, durante a ceia, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o cálice, o pão lembra para a gente do corpo ferido e partido, por amor por nós. O que a gente está fazendo aqui, irmãos, não pode ser brincar de cristianismo. Aquele homem foi partido na cruz. Ouviu escárnio, foi zombado, suportou a afronta de pecadores por você e por mim. Ele foi pendurado naquele lugar para que o sangue derramado ali nos justificasse do pecado. Como nós respondemos a isso? Comendo no domingo de manhã um pedaço de pão e vivendo como ímpios na segunda-feira? O cálice nos fala do sangue que nos purifica dos pecados e que nos justifica diante de Deus. Mas se o sangue de Cristo nos purifica de pecados, como nós vamos continuar domesticando pecados favoritos na nossa vida, na nossa conduta? Como nós vamos continuar tratando como se fosse um poodle fofinho o mal que fez o nosso melhor amigo ser pendurado numa cruz? Tudo isso que nós celebramos hoje na manhã de ceia aponta para Jesus, o Cristo que vive em nós, mas que nos chama a viver por Ele, para Ele. Como diz Paulo no texto que lemos, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Talvez você tenha sido trazido aqui nessa manhã, por mais que você pense que veio a convite de alguém, veio porque sentiu uma estranha vontade, veio porque já estava programado para vir, e Deus reservou essa manhã para que o seu coração escutasse o próprio Deus chamando você pelo nome. Você podia estar em qualquer outro lugar, e você está aqui. E Deus que te chama pelo nome fala do grande amor dele por você. Amor demonstrado na obra de Cristo na cruz para ser o seu Salvador. Como você vai responder ao amor de Jesus? A sua vida pode mudar a partir de hoje, se você entregar e render seu coração a Cristo. É tempo. Como nós cantamos hoje e cantaremos de novo, diga para o seu coração: ei, coração, não se envergonhe. Há fôlego de vida nesses pulmões, então diga ao Senhor: eu creio em Ti, Senhor. Eu quero viver para a Tua glória, eu quero Te conhecer, Te seguir e Te amar. Mas talvez você já tenha feito essa oração. Talvez você já seja alguém batizado, crente, membro da igreja, conhece Bíblia. Nenhum texto lido aqui nessa manhã foi novo para você. Você já leu antes, já fez devocional, já participou de encontros de oração, já serve ou serviu em igreja, mas continua com um coração e num momento de vida em que você não se rende ao amor de Jesus e aos efeitos desse amor. O convite é o mesmo. Ele morreu para que aqueles que vivem, vivam não mais para si, mas por Ele. Quanto mais vida de Cristo você tiver, mais cheia de beleza e sentido vai ser a sua vida. Quanto mais para Cristo você viver, mais vida você vai sentir.
Quanto mais você desprezar viver para Cristo, menos vida você vai desfrutar. A matemática do reino de Deus é diferente da desse mundo. Por isso ele diz que o maior é o menor no reino. Por isso ele diz que o generoso é que prospera. Por isso ele diz que aquele que dá alívio e tira a sede será descedentado. A matemática é inversa no reino de Jesus. Quando eu dou meu coração, ou usando a linguagem do próprio Evangelho, palavras de Jesus aos seus discípulos, quando eu perco a minha vida, então eu a encontro. Ele disse, porque todo aquele que perde a vida por amor a mim, a achará. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós queremos responder a Tua palavra nessa manhã. E eu te peço nesse momento que aquilo que sermão nenhum tem capacidade para fazer, porque o sermão não é perfeito, aquele que prega menos ainda é, mas o Senhor é perfeito, poderoso e vivo, e a Tua palavra nos diz acerca dela mesma, jamais volta vazia. Eu te peço então nessa manhã com os meus irmãos e irmãs, que o Senhor, por obra do Teu Espírito Santo, nos capacite a responder a Tua palavra que nos chama. Que essa seja em nome de Jesus uma manhã de salvação. Que essa seja em nome de Jesus uma manhã em que corações que nunca se renderam ao Senhor digam, hoje é o dia do meu encontro com Cristo. Hoje é o dia que eu me torno discípulo de Jesus. Hoje é o dia que eu assumo o compromisso de andar com Cristo, de querer ser batizado, caminhar com o povo de Jesus, ser parte da igreja de Jesus no mundo. Mas que essa também seja uma manhã de restauração daquele que tem caminhado adormecido, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de reencontro com Teu amor. Que essa seja uma manhã de ruptura com o pecado. Que essa seja uma manhã de arrependimento, Senhor. Uma manhã de confissão e abandono de pecado, para que uma nova jornada se inicie ao Teu lado e por obra do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, opera isso em nosso meio, Senhor. Enquanto cantamos a Ti, enquanto adoramos o Teu nome mais uma vez nessa manhã em resposta à Tua palavra, opera em nosso meio, Espírito Santo. Nós pedimos para a glória do Senhor. Amém. Vamos juntos, irmãos, cantar ao Senhor.